Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio na sequência de videoaulas para um treinamento básico do HTML5 e nesse momento nós já temos a nossa estrutura do site dessa maneira, claro, com o auxílio de alguns elementos do CSS, tá? Mas nós realmente estamos trabalhando muito mais mostrando aqui a parte do HTML5 do que do CSS, ok? Então agora, a partir de agora eu quero entrar com alguns elementos dentro, na minha página para que a gente possa agilizar alguns processos e conhecer novas tags. Como, por exemplo, eu quero entrar com a marca da minha empresa aqui, certo? E eu quero entrar com matérias no conteúdo. Também quero entrar com informações como se fosse o mapa do site dentro do rodapé. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou continuar aqui o processo de criação do nosso código, tá? Basicamente aqui, trabalhando agora dentro da tag header, que é o topo do nosso site. Então eu já vou deixar o espaço aqui necessário para que eu possa trabalhar, certo? E dentro desse espaço eu já vou criar uma div, que é uma caixa, basicamente uma caixa, uma div que eu vou chamar de logo, para entrar com a marca da minha empresa. Então, a partir daqui, eu já estou entrando com div ID logo, e já, como eu tenho a mania de fechar, já fecho para que eu possa, a partir daqui, continuar o processo de aplicação dos elementos que eu tenho que entrar na minha página, certo? Como eu já fiz aqui a colocação, já fiz o tratamento das imagens e tudo mais, eu vou entrar agora com a imagem, a importação da imagem no HTML, que é feita através da tag img. A tag img possui um atributo chamado src, que é o source, que é onde a gente continua o processo de importação. Então a gente tem que dizer da onde a gente vai tirar essa imagem, da onde a gente vai pegar essa imagem. E o source é a fonte, da onde vem essa imagem, da onde essa imagem vai ser importada. Como essa imagem já está na minha pasta, o simples fato de digitar src e dar um tab já faz com que o Dreamweaver complete o código colocando o sinal de igual e entre aspas e ainda acionando um botãozinho chamado Browse para que eu possa puxar a imagem de onde ela estiver. Como eu já estou com a imagem dentro da minha pasta, basta chamar aqui, ó, estudo com café.png. Quando eu clicar em Open, a imagem já vai estar importada aqui da forma que ela tem que ficar no HTML. Eu vou fechar aqui a tag e vou ver como é que ficou. Vou salvar, salvei, dei um Ctrl S aqui agora, o asterisco sumiu, e já vou ver como é que ficou a minha imagem na minha página. Quando eu atualizar, tá lá. A minha imagem acabou ficando com alguns elementos encostando nas bordas do topo da página. Isso não é legal. Então eu vou ajeitar um pouquinho, vou ter que usar CSS para isso, tá? Mas é só um pouquinho mesmo. Que aí eu vou lá dentro da tag style, vou dar um espacinho aqui. Eu sempre procuro colocar as coisas, né, os comandos estruturais separados dos comandos individuais aqui. Então, já é costume meu, vou colocar aqui, ó, tralha logo e vou, a partir de agora, colocar informações que são pertinentes não só a marca, eu vou também influenciar a imagem. Depois no CSS eu vou explicar o que é isso, tá? Que isso aí no caso acabou sendo um seletor que vai atingir somente a imagem que está dentro da div logo, tá? Então eu vou começar a colocar as informações que são só as margens, vou só trabalhar com margem, e a margem eu quero que tenha uma margem no topo de 14, na parte da direita 0, na parte de baixo 0, na parte da esquerda 15 pixels. Pronto, agora eu já fechei, vou salvar esse elemento e vou dizer para ele, né, que eu quero atualizar essa página para ver como é que ficou. Numa posição muito melhor agora, certo? Não está esbarrando nas bordas e ficou
numa medida bem interessante, porque a minha imagem tem 71 de altura, com uma altura do header de 100 pixels, ele acabou me deixando com essa estrutura quase equilibrada, né? Não está exatamente equilibrada, mas está quase equilibrada, certo? Então, a partir de agora, poxa, viu como é que é fácil? Gente, o header tem que ter essa imagem, e essa imagem basicamente vai acabar me dando também a oportunidade de trabalhar com o seguinte. Eu vou colocar agora uma possibilidade de dizer que essa imagem também vai ser o link para a primeira página do meu site. Então, antes da tag img, eu vou chamar a tag A, que é a tag de link. E a tag de link precisa de um atributo chamado href. E esse href vai chamar exatamente a primeira página do meu site, que é o index.html, certo? Eu vou fechar a abertura e tenho que, nesse caso aqui, realmente fechar a tag A. Nesse momento, pessoal, a minha página index.html não está pronta, ela não existe, então esse link não está me levando a canto nenhum nesse momento. Tá? Mas depois eu vou criar as páginas com um carinho especial para que vocês vejam como é fácil criar esse processo. Tá bom? Agora, salvei. Se vocês analisarem lá no navegador, eu vou atualizar. E agora, quando eu passar o mouse aqui em cima da imagem da marca da minha empresa, está aqui, ó. Estudo com Café, e ela agora é um link. Certo? Ok? Bom, uma outra observação. Imagens também possuem atributos de largura e altura. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esses atributos. Por quê? Eu já acredito que as imagens têm que vir com o tamanho exato do que a gente está trabalhando. Mas, se você quiser, o que é interessante é que o HTML, nos navegadores, o HTML é compreendido com relação à imagem, fazendo um redimensionamento quase que proporcional. Ele é proporcional. Se você disser, por exemplo, que você só quer a largura de algum elemento, esse elemento, claro, tem que vir aqui entre aspas, né? Esse atributo tem que ter o valor entre aspas, e esse valor eu vou colocar um valor de 100, que seria reconhecido como 100 pixels pelo HTML. Então eu vou salvar essa página. Depois de salvar essa página, eu vou ver como é que ficou. É só um teste, depois eu vou tirar essa largura. Opa, ele redimensionou proporcionalmente essa imagem. Sem eu ter colocado um atributo de altura, ele já redimensionou de forma proporcional. Isso é muito interessante. A gente não precisa ter o trabalho de ficar calculando como vai ser a altura. A gente já diz qual vai ser a largura, ele proporcionalmente já diminui. Mas eu não gosto de redimensionar imagens através do HTML. Eu geralmente já trago as imagens prontas, tá? Já edito a imagem daquele tamanho, do tamanho que eu preciso, e ela já é encaixada ali, ok? Beleza, já colocamos a marca da empresa. Agora, então, eu vou no article para começar a colocar as matérias. As matérias dentro do HTML5 são tratadas como sections. Então, eu entrei aqui com section, ok? Entrei com section. Esse section vai ter, dentro desse section, um artigo. Basicamente, um artigo. Apenas para que eu possa relacionar algumas informações para esse artigo. Então, nesse artigo, eu já tenho aqui, no caso, o artigo pronto, tá? Que eu separei algumas informações que são interessantes. Então, no Word eu já separei aqui alguns artigos, como, por exemplo, novidades do Photoshop. Então, novidades do Photoshop, eu vou pegar esse texto do jeito que está, copiar esse texto para dentro da nossa seção novidades do Photoshop. Pronto. Só que, gente, essa matéria, olha como é que ela vai aparecer na nossa página. Basicamente dessa maneira.
sem tratamento nenhum, sem saber ao que diz respeito dessa matéria, eu simplesmente só copiei e colei no código. E nós sabemos que nós temos ali 2 parágrafos. Então, 2 parágrafos e um título. Títulos dentro do HTML são trabalhados através de tags. As tags são H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Tá? Eu já vou trabalhar, no caso, com relação a essa estrutura, eu já vou começar a trabalhar com o H2. Vou colocar H2, que eles possuem tamanhos diferenciados. Então, ó, já vou colocar aqui o fechamento do H2, vou salvar as novidades do Photoshop, estão como um título já, Heading 2 no caso, tá, como H2, e eu vou colocar aqui, ó, para eu já saber, opa, novidades do Photoshop. Eu não quero nem tão grande, que seria o H1, e também não quero tão pequeno. Então, o H2 seria o tamanho ideal. A gente pode ler essa matéria bem interessante, bem facilmente, tá? Só que essa aqui vai ser a nossa primeira página. Eu vou deixar como se fosse apenas uma chamada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esse parágrafo, vou colocar aqui informando para o nosso HTML que isso aqui é um parágrafo. Então, eu insiro a tag P de parágrafo, fechando essa matéria, certo? Tranquilo, agora eu posso começar a trabalhar nessa matéria como se ela fosse a minha primeira página. Então, gente, olha só. Só fiz isso para dar essa sensação aqui pra gente, ó. Agora é só uma chamada, correto? Uma chamada fica muito mais interessante se eu tiver uma imagem. Então, vou inserir a imagem. Só que eu vou inserir a imagem acima do novidades do Photoshop. Então, depois da abertura do section, eu já vou começar a trabalhar com a minha tag IMG. A IMG vai chamar o SRC, que vai me dar uma imagem que é basicamente a Photoshop.jpg. Olha só que fácil. Já fecho essa tag porque eu já trouxe a imagem com o tamanho que ela precisava ser. Então vamos ver como é que ficou lá. Lá no navegador, beleza. Trouxe, olha só que bacana. Novidades do Photoshop. Uma imagem que ilustra bem o que é a matéria. Então a pessoa vai ver logo qual é essa chamada, já vai se identificar com a chamada por causa da imagem, já vai ler o título grande, né, Photoshop, e ali tem o software Adobe Photoshop CS6 fornece mais potencial de edição de imagens e blá blá blá, e mais informações com relação a isso. Essa seria a minha primeira imagem, então, a minha primeira página. Então, nessa primeira página, eu vou deixar só a chamada do Photoshop, mais nada. Vamos organizar agora, porque ali ficou um buraco no código, e eu evito deixar buracos no código, tá? Não, buracos no código não são legais. Eles atrapalham bastante, tá bom? E vou deixar aqui uma organização com indentações com relação também ao H2 e ao P, para eu saber, né, para eu saber aqui no parágrafo onde eles estão começando, qual é a característica deles. Beleza? Gente, é só isso. Eu ainda posso criar um link dizendo que eu vou para a página photoshop.html. Não temos essa página ainda, nós vamos criar. Então, olha só, simples. Eu vou chegar aqui, vou dizer que eu tenho uma tag A, que tem um atributo que todo mundo tem que obedecer, que é o href, certo? Ele já tem o browser, mas eu não tenho essa página, então eu vou chamar photoshop.html e vou já vou fechar essa tag para que eu possa deixar tudo funcionando bonitinho. Olha lá, tag A, fechamento, beleza, tudo funcionando.
o H2 também pode ser um link. Então aqui eu já vou chamar também o ahref, chamando também a página Photoshop.html e fechando esse link também. Olha lá. Já fechando o link. Vamos ver como é que ficou a nossa página. Agora, a nossa página tem o link e a imagem também é link. Pronto. Já tem uma estrutura. Eu já sei o que eu estou buscando com relação à minha página. Essa é a primeira página. Eu vou agora fazer mais duas matérias, para a gente até repetir um pouco o que foi dado agora. Por exemplo, section, eu vou precisar de outro section. Então, embaixo do outro section, do primeiro section, eu vou fazer um section, fechando esse section, e colocando os mesmos elementos que eu acabei de criar ali dentro. Então, ó, eu já sei que eu vou chamar, a próxima vai ser sobre HTML5, né? Seria uma página sobre HTML5. Então, ó, a href, chamando a página html5.html, e já sei que aqui vai fechar e vai abrir uma imagem. Então, ó, img, src, com a minha imagem, eu já sei que a minha imagem vai ser o html5.jpg, certo? Fechando essa tag e fechando o link também, certo? Fechei o link, agora eu vou puxar o H2. Então, ó, já sei que esse aqui vai ter um H2. Então, H2, fechei o H2 também, já vou fechar diretamente aqui o H2. E já vou abrir também uma tag P para chamar apenas um parágrafo do próximo texto. Próximo texto, vamos ver como é que está aqui no Word. No Word eu vou botar aqui, ó, HTML5 como título. Copiei. Voltei aqui no Dreamweaver, HTML5, Ctrl V. E já vou chamar o primeiro parágrafo daquele texto, que está aqui, ó, a chamada da próxima página, que vai ficar dentro do P. Pronto. Vou salvar, já vou ver como é que vai ficar. Gente, olha como é fácil, olha como é simples. Só isso. A única coisa que eu não gostei... Opa, ainda está faltando aqui, né? Determinar que esse aqui é o H2 também está com HTML5. Vai chamar a página HTML5. Então vamos botar aqui um href html5.html. Fecho os links e salvo também para já ver como é que ficou lá no navegador. Ele só tem que ficar azulzinho dizendo que é link e pronto, tá? Bom, ressalvas com relação à nossa estrutura. A distância entre a primeira matéria e a segunda matéria eu acho que precisa de um espaço, tá? Simples, fácil você simplesmente chegar no CSS e dizer que todo section precisa de uma margem que não pode ser para cima, não pode ser para o lado, só pode ser para baixo. Eu vou botar 20 pixels para dar uma distância interessante. Gente, só isso. Nossa página já está basicamente, praticamente pronta, certo? Todo section agora tem uma distância de 20 pixels para baixo, correto? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Margin, tudo certo? Acho que eu vou botar 40 para a gente ficar mais à vontade. Section, vou botar 40 para a gente ver melhor essa distância. 40 px. Ok, deixa eu ver aqui o que ficou faltando. Olha lá, a distância agora ficou bem maior. Ficou bem mais interessante a gente ler as matérias, separar as matérias. Quer saber, eu vou botar logo 50, só para a gente ficar com mais espaço ainda. Bem mais espaço para o nosso código, para a nossa imagem entre as matérias, com uma coisa um pouco mais
bem lida, certo? Gente, agora eu simplesmente vou fazer o que é bem interessante para a gente na parte de baixo da página, tá? Aqui embaixo, com relação ao footer, vou criar uma lista só para a gente ter um pouquinho de cada elemento, né? Os links também, o que a gente precisa chamar para cada link, ok? E já observar como é que a gente vai trabalhar com informações lá no footer. Então, footer, vou dar um espaço, que eu já estou dando naturalmente. Já vou no footer dizer assim, olha, eu estou chamando, tá, as páginas do site. As páginas do site vão ficar dentro de um H2 também, certo? Para ela ficar com um cabeçalho bem interessante, com um título bem interessante. Só que a partir daqui, na parte de baixo, eu já vou começar a escrever como se fosse uma lista não ordenada. Tá? O que seria uma lista não ordenada? Uma lista não ordenada é uma lista que a gente acaba tendo uma verdadeira organização do que vai aparecer na nossa página. Tá? Então, eu já vou escrever aqui uma UL, ok? Já fechando essa UL e já colocando dentro dessa UL alguns itens de lista, que são tags referentes à lista. Então, já vou colocar aqui que eu tenho uma página para o Photoshop. Eu posso basicamente copiar isso aqui, colar para chamar já o HTML5. Então, HTML5. E já posso criar também aqui dentro os links normalmente. href, coloquei errado. Já vou colocar aqui photoshop.html. Vou fechar aqui a tag do link. E já vou também colocar o HTML5 como página também. .html. Para que eu possa agora obter esse resultado, só para a gente ver como é que fica. Eu acredito que vai ficar bem interessante. Olha lá, do que seria o nosso mapa do site até o momento, certo? Eu ainda vou criar mais um item ali, tá? Vai ser o item CSS3 e vou criar mais um item nesse nosso menuzinho que foi criado, correto? Então, pessoal, a gente já tem aqui uma estrutura de página, a página está sendo montada ainda, mas na próxima a gente vai já criar as próximas páginas baseadas nessa aí, certo? Então, até a próxima.